Bom, é sempre importante a gente saber a respeito da base de cálculo de um tributo. E a base de cálculo do nosso ISS São Paulo deve cair na tua prova. Eu quero que você, por favor, guarde a regra e as exceções às regras. Então, a regra é o que entra na base de cálculo de um tributo como o ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Então, aquilo que está dentro dessa base de cálculo. E o que está fora da base de cálculo eu preciso saber também. E aí, eu poderia, né, começar a nossa aula com isso, né? Quer dizer, quais são as questões mais comuns que a princípio eu vejo sobre a base de cálculo, né, caindo na prova. Então, vou colocar aqui, ó, na telinha para você. Mais comuns. Quanto à base de cálculo, o que entra, por incrível que pareça, né? O que compõe a base de cálculo do nosso ISS? Quando a gente fala preço do serviço, o que é o preço do serviço? Né? Mas o que entra no preço do serviço? O que sai, o que não está dentro dessa base de cálculo, tá certo? A regra, muito importante você saber a regra, né? Como eu falei para você, qual a definição de preço do serviço para a gente poder levar para a prova. E também as exceções. Ou seja, se existem algumas deduções legais, ou seja, a lei permite alguma base de cálculo diferenciada. Então, para estudar a base de cálculo do ISS São Paulo, eu preciso passar por esses tópicos. Eu preciso que você conheça esses tópicos. São os tópicos mais importantes a respeito da matéria. Justamente, se eu conhecer bem, vou até aumentar aqui para ficar mais legal, né? Se eu conhecer bem esses tópicos, eu vou conseguir me virar bem na questão da prova, tá bom? Então, é muito importante também, porque a prova dissertativa provavelmente pode cair de um tópico de legislação tributária. E um dos top 3 da matéria do ISS é justamente a base de cálculo. Né? Conhecer a base de cálculo vai te ajudar a matar questões de prova. Qual que é a regra aqui no nosso município? Então, a regra está aqui, ó, prevista aqui no artigo 219. Né? O artigo 219, perdão, ele vai trazer justamente qual a regra dessa nossa base de cálculo aqui no nosso município. Então, a regra está lá prevista lá no artigo 19. E ele vai falar o que para nós? Veja lá, vamos lá na telinha. Então, ó, a base de cálculo do ISS é a regra, olha aqui, ó, preço do serviço. Então, preço combinado entre o prestador e o tomador de serviço. Então, isso é preço do serviço. Como tal, considerada a receita bruta, olha, não é a líquida, hein? Receita bruta a ele correspondente, sem nenhuma dedução. Então, a regra geral, essa é a regra, hein, galera? Sem dedução, tá? Aí, o que sai da base de cálculo? Ó? Sai, então ele bota ali, ó, excetuados os descontos, abatimentos, concedidos independentemente de qualquer dedução. O que significa esses descontos ou abatimentos sem qualquer dedução? São os descontos que vêm na nota fiscal. Descontos conhecidos como incondicionais. Dá um exemplo de desconto que vem na nota fiscal, professor. Desconto para venda à vista. Desconto para venda à vista é um desconto incondicional. Tá certo? Desconto para quem vende, venda em grande quantidade. Venda para um bom cliente. Tudo isso é conhecido antes, né, do momento da venda propriamente dito. Por isso são descontos incondicionais. Então isso sai da base de cálculo. Dá um exemplo, professor. Ah, se você pagar à vista, eu te dou 10% de desconto. Então vamos botar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que o preço, olha lá na prova, né? O preço do serviço ficou em R$ 1.000. Aí ele fala, mas se você pagar à vista, eu te dou 10% de desconto. Então, esse é um desconto condicional ou incondicional? Incondicional. 10% de R$ 1.000 são R$ 100. Então, esse desconto condicional ele sai da base de cálculo. Então, a base de cálculo será igual a 1.000 menos os R$ 100, ou seja, R$ 900. É assim que tem que ser na prova. Você entende? Então, regra geral, vamos falar de novo, né? Regra geral, o nosso ISS em São Paulo é cobrado sobre a receita bruta, não admite descontos. Mas os descontos incondicionais, esses sim, vão sair da base de cálculo do ISS. Por mais que eu queira arranjar exemplos para vocês do que seriam descontos incondicionais,
A própria legislação não prevê. São todos aqueles descontos que não dependem de condição posterior à venda do serviço. Né? Não depende. Quer dizer, a nota fiscal vai ser feita, já é conhecido que o cara é um bom cliente, que ele compra aquele serviço em grande quantidade, né? Que ele já tem um desconto ali por ser pagamento à vista, então ele já recebe aquela dedução que é permitida, é uma dedução permitida. A regra é que não admite dedução, mas essa é permitida, porque ele mesmo fala, né, que excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independente de qualquer condição. Então, descontos incondicionais, abatimentos incondicionais estão fora da base de cálculo. Mas essa é a nossa regra, galera. Por favor, guarda a regra, que cai bastante em prova, cai bastante, bastante mesmo. Eu quero que você conheça a regra do nosso ISS, tá bom? Mas temos mais detalhes, né? O 219 tem vários detalhes. Ó. E se eu não tiver o preço, professor? O que acontece? Ó, na falta do preço, ou não sendo ele logo conhecido, será adotado o preço corrente da praça. O que é o preço corrente da praça? É o preço do dia a dia, é o preço que normalmente se cobra naquele local. O que é a praça? A praça é uma pracinha? Não, a praça é uma localização, onde o serviço, a princípio, se considera prestado, onde o prestador de serviço se encontra, dependendo da regra, né, que nós tivemos ali do artigo 3º da lista de serviços, da Lei Complementar 116/2003, eu vou ver a praça como local do estabelecimento do prestador, ou eu vou ver a praça local onde o serviço está sendo prestado, mas de qualquer forma é uma localização, é um local. Na hipótese de cálculo na forma do parágrafo 1º, qualquer diferença de preço que venha a ser efetivamente apurada acarretará a exigibilidade de imposto sobre o respectivo montante. Então, se você de alguma forma descobriu uma diferença no preço que foi aplicado em relação ao preço que é efetivamente a base de cálculo, o preço do serviço, você vai lá e exige aquele imposto que está faltando. O valor de determinados tipos de serviços poderá ser fixado pela Secretaria Municipal da Fazenda, a partir de critérios, índices ou estudos que reflitam o corrente na praça. O montante do imposto é considerado parte integrante indissociável do preço referido neste artigo, constituindo o respectivo destaque dos documentos fiscais, mera indicação para fins de controle. Vamos pensar que o ISS, assim como o ICMS dos estados, é um tributo calculado por fora. Perdão, por dentro. Aí. Ia falar por dentro, falei por fora. Calculado por dentro. É um tributo por dentro. Ou seja, ele é parte integrante indissociável do próprio preço do serviço. Então, a alíquota, na idade, a alíquota é meramente nominal. Aqueles 5%, na idade, se você for ver, ele é maior do que aquilo realmente. Como assim, Tudão? Eu nunca fiz isso aqui para calcular para o município, mas vou calcular agora, né? O imposto por dentro aqui para você ver na situação municipal. Quer ver? Vamos na telinha lá para você ver. Vou usar aqui a telinha. Então, normalmente, você tem lá a alíquota máxima de 5%, né? Que 5% é 5 partes em 100. Só que na idade, o que está acontecendo? São 5 partes em 100 menos 5, porque o 5 está dentro dele mesmo. Né? Na idade, você tem 5 partes em 95, que são verdadeiramente o serviço. Então, você tem isso aqui, né? 5 sobre 95. Então, ó, coloque aí, né? 5 dividido por 95, vamos ver quantos por cento realmente é a alíquota efetiva que está sendo aplicada naquela determinada situação, né? Então, vamos ver qual que é o cálculo ali de 5 dividido por 95. Olha lá. Dá 5,26. Então, seria 5,26%. Tá certo? Então, na idade, a alíquota nominal é aquela que, a princípio, parece estar sendo aplicada, mas não é ela. Na idade que está sendo aplicada é uma alíquota efetiva. Ah, mas professor, mas como é que se diz? A alíquota máxima é 5, não pode ser 5,26. Ah, meu querido, você acabou de descobrir que no final das contas a alíquota é um pouquinho maior ou deveras maior do que aquela que você, a princípio, declara ou emprega. Vocês entenderam o que é a alíquota efetiva? É a alíquota do que é o tributo em cima daquilo que não é tributo. Então, é a divisão de 5 por 100 menos 5. Tudo bem? E é assim que a gente faz também para o ICMS, que também é um tributo calculado por dentro. Então, o ISS é calculado por dentro. Volta lá. O ISS, então, é tributo por dentro. Então, o montante do imposto é considerado parte integrante e indissociável do preço referido nesse artigo, constituindo o respectivo destaque nos documentos fiscais, uma mera indicações para fins de controle.
Agora, se não existir preço corrente na praça, porque às vezes você naquele serviço nunca acontece naquela região, você vai fixar ele através da autoridade fiscal. O próprio fiscal poderá fazer uma estimativa através dos elementos conhecidos ou apurados daquele serviço, ou pela aplicação de um preço indireto estimado em função do proveito, da utilização ou colocação do objeto na prestação de serviço. Então você pode aplicar um preço indireto ou você pode ter o que nós chamamos de um arbitramento feito pela fiscalização. Então veja que nesse mesmo slide a gente tem, na falta do preço do serviço, pega o preço corrente, na falta do preço corrente, pega o preço arbitrado, ou uma aplicação de um preço indireto. Quer dizer, de alguma forma o fiscal vai ter como algum objeto para poder, de uma forma objetiva, ele tem como, a princípio, aplicar uma base de cálculo, mesmo que ela não, a princípio, exista naquele momento, porque não tem nota fiscal acompanhando o serviço, ou porque a princípio o serviço foi prestado de forma irregular, ou porque já passou muito tempo daquele serviço ter sido prestado e foi descoberto agora através da contabilidade. Então, são várias as possibilidades de situações de irregularidade com qual o fiscal se depara e que ele, a princípio, vai verificar essa falta do preço propriamente dito. Tá certo? Quanto aos serviços descritos nos subitens que ele cita aqui, entre eles o 702, construção civil, 704, demolição, 705, reforma de prédios e edifícios, quando eles forem prestados no território de mais de um município, então a obra, por exemplo, se estendeu a mais de um município, a base de cálculo será proporcional, conforme o caso, à extensão que for da ferrovia, da rodovia, do duto, do conduto, do cabo, do número de postes, da área ou extensão da obra. Imagina que coisa interessante você pegar, por exemplo, uma obra que tem uma parte no município de São Paulo, uma parte em São Bernardo, né? Uma parte em Guarulhos, que é ali do ladinho. Então, imagina uma obra lá no aeroporto, uma parte em Guarulhos, uma parte ali no município de São Paulo. Então, de acordo com a área que a princípio está tomando no município, eu tenho uma proporcionalidade. Isso aqui é um belo exemplo de uma base de cálculo proporcional. Então, isso é em relação à extensão da rodovia. Então, tem uma rodovia que passa por São Paulo e vai para Guarulhos. Quantos por cento da rodovia está em São Paulo? Quantos por cento está em Guarulhos? Até na hora de pagar o pedágio, você sabe que no pedágio nós temos lá, dentro do valor que você paga de pedágio, o ISS, por exploração da rodovia. Então você vai ter um pedágio sendo pago, independente da localização onde está o pedágio. Às vezes o pedágio de uma rodovia que começou em São Paulo é pago lá em Guarulhos. Beleza, não tem problema. Só que uma parte daquele ISS vai, de acordo com a proporcionalidade da extensão da rodovia no município de São Paulo, para o município de São Paulo. Você entendeu? Então assim que funciona, é muito interessante isso. Quando forem prestados serviços descritos também no subitens relacionados à construção civil, o imposto será calculado sobre o preço do serviço, deduzido das seguintes parcelas. Olha só que interessante. Então, aqui nós temos, vou até separar aqui, né, porque a informação é quente, e a informação quente a gente merece aqui um cuidado especial com ela. Então, aqui nós temos o seguinte, aqui, ó, o que nós chamamos de uma dedução legal. Vamos colocar aqui, ó. Então, nós temos aqui na construção civil, vamos botar aqui, ó, deduções legais na construção civil. Lembra que eu falei para vocês, quando comecei a aula de hoje, justamente tratando a respeito de coisas que caem na prova, que os caras gostam de colocar na prova, essas deduções legais na construção civil, a regra não cabe nenhuma dedução no ISS São Paulo. A regra não é essa, é o preço do serviço receita bruta, sem deduções. Mas em alguns momentos, o próprio artigo 219, em algum desses parágrafos, ele coloca aqui, ó, mais na construção civil, né? Eu tenho uma dedução legal. Aliás, eu tenho duas deduções legais. Quais são elas? Primeira delas, valor dos materiais incorporados ao imóvel quando fornecidos pela construtora. Então imagine o seguinte, né? A construtora vai lá e compra material e manda para a obra, né? E tem outros que ela, a princípio, ela de alguma forma produz e manda para a obra. Aqui a lei fala bem claramente assim, ó, materiais incorporados ao imóvel. Ela não está preocupada nem se o material é comprado pela construtora e enviado para a obra ou se ele, a princípio, é produzido pela construtora. Se o material é incorporado ao imóvel, mas é fornecido pelo prestador de serviço, então tem que ser fornecido pelo prestador. Então, esse fornecimento pelo prestador de serviço faz com que esse material não tenha a composição do ISS sobre a obra de construção civil. Ele vai estar fora do cálculo desse ISS. É como se nós tivéssemos uma base de cálculo, que é o valor total da obra,
tira o material fornecido pelo prestador e aí sim você vai ter a base de cálculo deduzida. Mas não só isso. Se houver uma subempreitada, então na idade você, por exemplo, paga um gesseiro para fazer alguma coisa na sua obra. Você paga um carpinteiro, por exemplo, para montar o telhado da sua casa. Então, ele fala justamente sobre isso. Ao valor das subempreitadas que já forem tributadas, referentes a serviços descritos também na Constituição Civil. Quer dizer, se você já pagar o carpinteiro por fora e o carpinteiro pagar o seu imposto como prestador de serviço, não deve ser pago novamente no pagamento da mão de obra total, no cálculo total da nossa obra. Por quê? Porque já foi pago, seria uma duplicidade, né? Seria um verdadeiro bis in idem, duas vezes sobre o mesmo. Quer dizer, o município cobrando o ISS sobre a obra e o município cobrando o ISS sobre a subempreita. Quer dizer, ele vai cobrar duas vezes sobre a mesma coisa. Então, se já houver subempreitada já tributada, é o que ele fala, tem que ser já tributada, né? Já vai haver, então, né, essa exclusão, essa dedução legal na base de cálculo na construção civil. Deduções legais na construção civil. Então, mas olha só, isso vai acontecer exceto quando os serviços forem referentes a subempreitadas e essas já forem emprestados profissional autônomo. Então, o seu José, né, que a princípio pode ser um profissional autônomo, um pedreiro, por exemplo, que você contratou, se ele é um profissional autônomo, ele pagaria o tributo de uma forma diferente, pagaria por um preço fixo, né? Como a gente vai ver os regimes que nós temos de tributação aqui no município. Então, ele está falando assim, eu vou permitir a dedução legal, mas se for uma empresa que prestou serviço para você e pagou como empresa, se for profissional autônomo, eu não vou permitir essa dedução legal, nessa subempreitada já paga. Pague, é como se você falasse assim, se é o profissional autônomo, ele vai pagar um valorzinho, pague os seus 5%, pague os seus 3%, pague os seus 2% sobre o valor que foi combinado na mão de obra. Entendeu? Então é diferente aqui. Tome cuidado que a própria exceção à regra traz exceção da exceção e volta para a regra. Na prestação de serviço a que se refere o subitem 22.01, né, o imposto devido ao município de São Paulo será calculado sobre a receita bruta arrecadada com todos os postos de cobrança de pedágio daquela rodovia explorada. Lembra que eu falei sobre a rodovia, exploração de rodovias, ela incide o imposto? Dividida na proporção direta da extensão da rodovia explorada dentro do município de São Paulo. Então, eu falei sobre isso. Então, eu dei aquele exemplo onde a rodovia está em São Paulo e passa também por Guarulhos. Então, a proporção de parte da rodovia que está em São Paulo gera uma receita de ISS para São Paulo. E a proporção de parte da rodovia que está em Guarulhos gera a receita para o município de Guarulhos. Você entendeu? Então, aqui nós temos uma base de cálculo. Vamos colocar aqui também. Aqui nós temos uma base de cálculo proporcional. Beleza? Bom, ele continua aqui conosco. Então, a gente estudou aqui, né, esses três dispositivos, né, o parágrafo 6º. Na realidade, eu acabei tirando esses dois, explicando com um pouquinho melhor. Tá? Parágrafo 6º, 7º e 8º. 9º. Relativamente à prestação de serviço a que se refere os subitens 422 e 423, né, que são justamente aqueles relacionados aos planos de saúde de medicina humana, o imposto será calculado sobre a diferença entre os valores cobrados e os repasses em decorrência desses planos. Então, diferença entre os valores cobrados e os repasses em decorrência desses planos ao hospital, à clínica, ao laboratório de análise, de patologia, de eletricidade médica, ambulatório, pronto-socorro, casa de saúde, recuperação, banco de sangue, de pele, de óleo, de sêmen e congênitos, bem como o pago a profissionais autônomos que prestam serviços descritos aos demais subitens do item 4 da lista, conforme previsto. Então é o seguinte, quando a princípio a dona Ana, né, ela paga a Unimed vai receber e vai prestar um serviço para ela. Só que a Unimed ela tem que repassar perdão. A Unimed ela tem que repassar, né, o que nós chamamos lá, um valor sobre aquele serviço que ela está prestando para o doutor Pedro. Então, o doutor Pedro vai receber um valor. Então, o que ele está falando assim, temos uma dedução legal no valor que a gente paga para a Unimed. Você vai pegar esse valor, vou chamar de X, e você vai tirar desse X um valorzinho X1, que é quanto a Unimed repassa para o profissional. E aí o Pedro, o doutor Pedro vai receber o X1. Então o X1 está aqui, ó, X1. Entendeu?
Então, a base de cálculo sofre essa dedução legal. Relativamente à prestação de serviço de plano de saúde, o imposto será calculado sobre a diferença, uma diferença, entre o valor que foi cobrado, que é o xão, e o repasse que vai ser passado para o médico, por exemplo, ou para a clínica, ou para o ambulatório, ou para o pronto-socorro. Você entendeu? Então, tem uma dedução legal aqui. Vamos colocar aqui também, ó, dedução legal na área médica. Então, dedução legal na área médica. Muito interessante isso aqui. Isso aqui cai muito na prova, muita chance de cair na prova esse tema. O artigo 219, tudo a ver com o concurso de vocês, a ver também com a prova dissertativa, ou seja, eu torço por ele, tanto na prova dissertativa quanto na prova objetiva. Então, é uma grande chance da gente estar falando de um tema da prova. Muito, muito, muito grande. Tá bom? Bom, aí a gente sai do artigo 219, vai para o 220, ele fala assim, ó, quando for emprestado do serviço descrito sob item 21.01, o imposto será calculado sobre o preço do serviço deduzido das parcelas correspondentes. Então, a gente está falando agora de serviços cartorários. Olha, dedução legal, vamos botar aqui, ó. Dedução legal nos serviços cartorários. Olha que interessante agora que você vai assistir. Olha só que interessante, cara. Né? Dedução legal nos serviços cartorários. Então, quando forem prestados serviços descritos sob item 21.01, então você vai pegar o xão, vamos botar sempre assim, xão é a base de cálculo maior, né? Aí você vai tirar, vai começar a tirar as coisinhas, ó, x1. Vou tirar o x1. O que é o x1? Receita do Estado em decorrência do processamento da arrecadação e respectiva fiscalização. Então, se o Estado, a princípio, faz lá uma cobrança, e isso vai direto para o Estado, não pode ser cobrado novamente do cartório, né? Aquilo não vai para o cartório, vai para o Estado. Depois, x2. Contribuição à carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado. Então, existe uma carteira de previdência para serventias não oficializadas. Então, os cartórios que são oficializados, eles pagam essa carteira de previdência para essas serventias. Isso não vai ficar com eles, cartórios, vai ficar com as serventias. Então, tem que ser deduzido. Valor da compensação, item 3, dos atos gratuitos de registro civil das pessoas naturais e complementação da receita mínima das serventias deficitárias. Então, se você, por exemplo, vê a Constituição Federal e fala que a certidão de nascimento e a certidão de óbito são gratuitas, mas o cartório tem um trabalho para fazer. Então, os cartórios, que a princípio são cartórios de pessoas naturais, registro de pessoas naturais, eles recebem um valor, né, para compensar esses atos gratuitos, que a princípio eles têm que fazer. E quem paga isso? Os outros cartórios. Então, quem não é cartório de pessoas naturais. Então, isso não vai para a conta do cartório, propriamente dito, vai para a conta do outro cartório. Então, o outro cartório é que vai ter que pagar sobre isso. A mesma coisa, a complementação de receita mínima de serventias deficitárias. A gente fala assim, pô, o melhor concurso do Brasil é o concurso de cartório. Pô, o cara ganha R$1 milhão por mês, é uma beleza. Queridos, é menos de 5% de cartórios que tem assim, um valor tão alto, né, de receita mensal. A maioria dos cartórios no Brasil, talvez metade deles, são deficitários. E por isso os cartórios que são superavitários acabam ajudando eles. Mas isso sai da receita do cartório e entra na receita do deficitário. Por isso que ele vai colocar aqui um item x3. Aqui, vamos botar x3? Ó, x3. Então, a base de cálculo deduzida, vamos chamar assim, né? Base de cálculo deduzida vai ser exatamente igual ao xão menos x1 menos x2 menos x3. Tá bom? Então, aqui é uma base de cálculo deduzida nos serviços cartorários. E nós temos aqui, ó, ainda tem mais, ó. Opa, então vamos botar mais aqui. Vamos lá, vamos trazer isso aqui para lá. Então, vamos somar mais. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, x1, x2, x3, x4, x5. Tá sentindo falta desse aqui, ó. Valor destinado ao Fundo Especial de Despesa do TJ, Tribunal de Justiça de São Paulo, em decorrência de fiscalização do seu serviço. Né? O TJ é o que fiscaliza os cartórios. Então, é o x4. Valor da contribuição de solidariedade para a Santas Casas de Misericórdia do Estado de São Paulo. Então, os cartórios ajudam a Santa Casa de Misericórdia em São Paulo. É o x5. Então, vamos tirar mais, ó. Menos x4, menos x5. São as 5 deduções legais. Então, agora a telinha ficou legal, né? São as 5 deduções legais da base de cálculo dos serviços cartorários. Então, olha, 5 deduções legais. Para a questão de base de cálculo, nós temos 5 alternativas. E dá uma mudadinha em alguma delas aí. Facinho de cair na prova, né, Tudão? Com certeza, meu querido. Com certeza. Muito fácil de cair na prova. Eu presto atenção aqui com você a respeito disso. Tá bom?
Vamos lá? Aí ele fala assim, ó. Quando forem prestados serviços descritos sob item 17.12 do artigo 202, o imposto será calculado sobre o preço do serviço, como tal considerada a receita bruta correspondente, incluindo a comissão do leiloeiro. Então, no leilão, o leiloeiro, né, a princípio, vai cobrar pelo seu serviço, mas a sua comissão, né, vai entrar na base de cálculo daquele determinado serviço relacionado ao leilão. Então, ela entra na base de cálculo. O imposto sobre serviço descrito agora no 21.01 dos cartórios somente incide sobre os atos que tenham sido efetivamente remunerados pelos usuários do serviço. Não incide sobre atos praticados gratuitamente por força de lei. É o caso, por exemplo, ou em favor da cidadania. É o caso da certidão de óbito e certidão de nascimento. Isso aqui não tem incidência, ó, não incide ISS sobre esse serviço. Tá bom? Ó, não incide ISS sobre que serviço, professor? Anota aí. Emissão da certidão de nascimento / óbito. Então, esses são gratuitos, né, conforme previsto, inclusive, na Constituição Federal. Em relação aos fatos geradores ocorridos até 31 de março de 2009, com respeito ao serviço prestado sob item 21.01, cartorários, aplica-se em todos os casos o regime disposto no inciso 1 do artigo 15 da Lei 13.701, de 2003, até então em vigor. Ficam excluídos, então, os créditos tributários constituídos em desacordo com essa interpretação. Bom, vimos aqui o que tinha de mais importante, mais relevante aqui a respeito da nossa base de cálculo. E aí ele vai tratar a respeito do nosso arbitramento. Professor, o que é o arbitramento? Quando faltam elementos, olha, eu vou falar de novo. Quando faltam elementos para você calcular a base de cálculo, você deve usar o arbitramento. O arbitramento acaba sendo deveras importante, no caso principalmente aqui do nosso ISS. Então, como é que é feito esse arbitramento e por que ele é feito? Porque eu não tenho confiança naquilo que o contribuinte informou ou porque ele não informou nada e aí eu tenho o fiscal da prefeitura que fazer o arbitramento. Então, você vai lembrar do que eu estou falando quando você tiver uma ação fiscal, chega lá, aquela situação totalmente irregular, o cara não paga nada, você não tem nenhuma informação e você vai ter que fazer o arbitramento daquela base de cálculo. Então, ele fala no artigo 224 sobre isso. Ó, o preço do serviço poderá ser arbitrado. Então, é facultado ao fiscal fazer isso. Poderá ser arbitrado, na forma que o regulamento dispuser, sem prejuízo das penalidades cabíveis nos seguintes casos. 1. Quando o sujeito passivo, olha lá, primeiramente ele se omitiu. Ó, não exibir a fiscalização elementos necessários à comprovação do montante. Então ele se omitiu totalmente, não exibiu a fiscalização. Segunda situação, ó, ele exibiu. Então ele fez alguma coisa. Mas há uma fundada suspeita de que os documentos fiscais não refletem o preço real do serviço. Ou o valor que ele está usando é notoriamente inferior ao corrente da praça. Ou seja, o cara está fazendo um subfaturamento. Né? Está subfaturado aquele valor. Então ele emite uma nota fiscal dizendo que o preço do serviço, por exemplo, é R$100, e na realidade o preço do serviço é 300. Então ele fez lá 1/3 da nota fiscal real. Então quando a gente pega uma situação dessa, o fiscal pode fazer o que nós chamamos do arbitramento. Ou, quando o sujeito passivo nem inscrito está, ele tem que estar inscrito no cadastro de contribuintes imobiliários, né? Cadastro de contribuinte do ISS aqui do município. Mas ele não está inscrito. Se ele não está inscrito, ele não tem livro, ele não tem nota fiscal, ele não tem nada. Então a gente vai pegar e fazer o arbitramento daquela base de cálculo se a gente não confiar nas informações por ele prestadas. Ou quando o sujeito passivo utilizar um equipamento autenticador ou transmissão de documentos fiscais eletrônicos que não atenda os requisitos da legislação tributária. Esse equipamento, que também é conhecido, por exemplo, como emissor de cupom fiscal, por exemplo, né, o ECF, ele é um equipamento que, a princípio, tem que estar totalmente regularizado de acordo com a legislação tributária do município. Se o equipamento está na empresa, está na loja, está no prestador de serviço, mas ele não é autorizado, provavelmente tudo que está sendo informado ali não está entrando como fiscalização, não está sendo fiscalizado. É uma situação de irregularidade. Nessa situação, nós entendemos, então, que essa circunstância, para nós, é uma circunstância que não atende os requisitos. Tudo, a princípio, que está sendo feito naquele prestador de serviço vai sofrer, então, o arbitramento, já que ele não está informando corretamente para a fiscalização. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós fechamos esse capítulo, né, da base de cálculo do nosso ISS aqui em São Paulo. Vocês viram que, desde o começo, a gente está falando, pegue a regra, muito importante. Veja o que entra e sai da base de cálculo, muito importante. E aí pegue as exceções, que são as deduções legais. Também muito importante. Aí você fecha o capítulo com chave de ouro. Então você lembra da regra? Preço do serviço. Lembra que compõe ela? Receita bruta, tudão, professor.
Tudo dá uma receita bruta, exceto os descontos incondicionais, inclusive, por exemplo, numa venda à vista. Quais são algumas deduções legais? Lembra da Constituição Civil? Saem os materiais fornecidos pelo prestador de serviço. Saem as subempreitadas já tributadas, desde que não seja um profissional autônomo. Lembra disso? E no serviço cartorário, são 5 situações de deduções legais. Né? Então, presta muita atenção. E nas rodovias, exploração de rodovia, pega lá a proporcionalidade da quantidade de quilômetros que a rodovia tem dentro daquele município. Então, pegamos várias informações interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Vamos lá, vamos arrancar a vaga!